Olá, dando continuidade à nossa revisão de conteúdo da disciplina Gestão da Produção Agroindustrial, nessa temática da sexta semana, trabalharemos um assunto mais ligados a procedimentos de higiene e proteção pessoal, não é? Não é um assunto tão ligado à produção em si, mas aos cuidados que devemos ter no processo produtivo. Pois bem, a temática higiene e proteção pessoal, ela é de extrema importância. Vocês vão perceber que é algo muito simples, relativamente simples, mas se não for observado, pode comprometer todo o processo produtivo. Qualquer pessoa, mesmo que seja saudável, pode ser transmissora de contaminação para os alimentos durante a manipulação. Por isso, quem trabalha na produção precisa tomar alguns cuidados e seguir algumas normas básicas de higiene. Os manipuladores de alimentos deverão tomar banho antes do início das atividades de produção, não utilizar perfumes ou cremes perfumados, usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado e máscara, sempre que necessário. Escovar os dentes diariamente, fazer barba diariamente, manter as unhas aparadas e sem esmalte ou base e retirar todos os adornos e maquiagem. Isso pode parecer exagerado, mas vocês já viram o quanto pode ser desprazeroso para um consumidor de um produto, quando for consumir o produto, verificar que tem um fio de barba, um fio de cabelo, qualquer coisa assim junto ao produto? Percebam o dano que isso faz à imagem da empresa? Qualquer pessoa que não faça parte da equipe da área de alimentos, como visitantes ou responsáveis por executar manutenção ou supervisão em algum equipamento, deverão ser informadas sobre as boas práticas de manipulação de alimentos, cumprir os requisitos de higiene e saúde estabelecidos, estar devidamente uniformizados e ter autorização para entrar e permanecer na área de produção. Na área de produção não se pode fumar, falar desnecessariamente, cantar, assoviar, cuspir, comer ou manipular dinheiro. Objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservados para esse fim. Ou seja, quem vai estar trabalhando na área ali de produção não deve estar levando ali para dentro carteira, molho de chave, essas coisas todas. Isso tem que ficar em seu armário, local apropriado. Quanto menos interferência acontecer no processo, melhor. Os uniformes dessas pessoas precisam ter algumas características. Por exemplo, ser de cor clara para o manipulador de alimentos, ser constituído de calça comprida e camisa ou jaleco fechado, de preferência em tecido de malha ou de algodão. Ser de cor diferente para as pessoas que executam limpeza e higienização, diferenciando daquelas que atuam na produção. Ser trocado diariamente ou toda vez que apresentar sujidades. Ser mantido limpo e conservado. E ser usado exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento, para as pessoas que trabalham na manipulação de alimentos. A pessoa responsável pela limpeza poderá usar o uniforme também nas dependências externas do estabelecimento. Seria então proibido carregar objetos nos bolsos dos uniformes. Ou seja, o uniforme de trabalho deve ser utilizado apenas no local de trabalho. Ele deve ser limpo, ele deve ser trocado com a maior frequência possível, não é? E deve-se evitar de sair com esse uniforme para fora das dependências da área produtiva, para evitar contaminação no próprio uniforme, não é? Os equipamentos de proteção individual, os conhecidos EPIs,
são essenciais para proteger a saúde e a integridade física das pessoas nas unidades de processamento, sejam eles trabalhadores ou visitantes. Nos estabelecimentos, é obrigatório o uso de botas de borracha em ambientes úmidos e também para a limpeza e higienização, protetores auriculares para as atividades em locais com alto nível de ruído, avental plástico em locais onde haja grande quantidade de água e o uso de luvas sempre que necessário. O proprietário do estabelecimento é responsável por fornecer todos os uniformes e equipamentos de proteção necessários para a preservação da saúde e integridade física das pessoas envolvidas na produção de alimentos. Os manipuladores de alimentos devem ser capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação de alimentos e em prevenção de doenças transmitidas por alimentos. A capacitação dos manipuladores deve ser comprovada mediante documentação. E entendam, documentação por quê? Por causa da vigilância sanitária. Tudo isso tem que ser comprovado quando você tem que obter alvará de funcionamento, não é? Você tem que comprovar todas essas etapas, todos esses itens, todas essas exigências foram cumpridas, porque senão você não obtém o alvará de funcionamento, não é? As instalações, os equipamentos, os móveis e utensílios devem estar disponíveis em quantidade e condições suficientes para obter a produção desejada. Devem também ser mantidos organizados, limpos e bem conservados. Realize a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios de produção, equipamentos, móveis e utensílios antes do início das atividades e ao término delas, e sempre que apresentarem indícios de risco de contaminação dos produtos. No que se refere ainda a embalar a produção para a comercialização. A embalagem tem como objetivo preservar os padrões de identidade e qualidade do produto. Os locais utilizados para embalar os produtos devem manter as mesmas características de organização e higiene das demais áreas de preparo dos alimentos. Siga as recomendações de acordo com as características dos produtos, conforme os regulamentos técnicos específicos. Rotule as embalagens. As embalagens devem ser identificadas com etiquetas ou rótulos ou impressão na própria embalagem, devendo estar em conformidade com a legislação específica e ter necessariamente as seguintes informações: denominação de venda do alimento, nome do produto, lista de ingredientes, conteúdo líquido, identificação da origem, que seria o nome, endereço, CNPJ do produtor, né? Data de fabricação, de validade do lote, se houver, né? Instruções para o preparo e uso do alimento, informação nutricional, conforme a legislação vigente, e o registro quando necessário. Percebam que existe uma legislação específica para embalagens de alimentos. Você não pode simplesmente embalar o alimento da forma que você acha que é a mais adequada. Ela pode até ser a forma adequada, mas ela terá que cumprir algumas exigências mínimas, constantes. Estes itens que eu acabei de citar: identificação, data de fabricação, instruções de uso, informação nutricional, tudo isso é bem detalhado na legislação. Para o armazenamento do alimento, né? O armazenamento compreende a manutenção de um produto acabado e matérias-primas em um ambiente que proteja sua integridade e qualidade. O armazenamento deve impedir a contaminação ou proliferação de micro-organismos, proteger contra a alteração ou danos ao recipiente ou embalagem, e ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam a qualidade do produto. No que se refere ao transporte dos produtos,
Nas etapas de transporte, os alimentos devem estar protegidos contra poeira, insetos e outras pragas urbanas. Alimentos não podem ser transportados junto a cosméticos, produtos de higiene e limpeza, sanitários e tudo mais. A higiene aos compartimentos dos meios de transporte do alimento para o transporte tem que seguir as recomendações técnicas e adotar as medidas que garantam a ausência de agentes contaminantes, vetores, insetos e pragas urbanas. Ou seja, não é qualquer tipo de transporte que você pode enfiar seu alimento, não. Principalmente se for um alimento que demande refrigeração, não é? Refrigere, caso necessário, o compartimento de transporte dos alimentos. A temperatura para transportar os alimentos deve estar compatível com as especificações técnicas do produto. Carregue o compartimento de transporte com os produtos alimentícios. O carregamento deverá ser feito de modo a garantir que os produtos não tenham contato direto com o piso, que estejam separados por tipo para evitar danos ou contaminação. O empilhamento não danifique os produtos e ou embalagens. Ou seja, tem que ter cuidado com a altura das pilhas, né? De repente, muito peso, as caixas que estão por baixo vão ficar danificadas. O estabelecimento, né? Tem que ter aí um manual de boas práticas. O estabelecimento deverá elaborar o seu próprio manual ou contratar empresa terceirizada especializada para esse serviço. O manual de boas práticas de fabricação é individual e único para cada estabelecimento e deve tratar todos os procedimentos realizados na empresa ou organização. O manual deve ser utilizado sempre que houver sempre que houver qualquer atualização ou alteração nos procedimentos do estabelecimento. Enfim, a gente tem que procurar criar procedimentos operacionais padronizados, conhecidos como os POPs, não é? Descreva as instruções para a execução de cada atividade, monitore todos os procedimentos, avalie as execuções dos procedimentos padrões, realize ações corretivas caso seja necessário e sempre mantenha os procedimentos operacionais padronizados, né, nesses manuais, em constante execução, ou seja, não fuja à regra. Percebam que é tão importante quanto produzirmos, desenvolvermos um produto, fazermos teste de qualidade, de sabor, pesquisa para aceitação de mercado, enfim, tudo que antecede, né, o lançamento de um produto alimentício ligado a uma agroindústria, mesmo sendo isso tudo seguido à risca, tá? Nós temos que, no decorrer do processo produtivo, observar essas regras sanitárias também, ligadas à limpeza, ligada à saúde e tudo mais. A vigilância sanitária ela é muito rigorosa com certas coisas. Se você efetivamente não tiver tudo isso muito bem especificado, catalogado e seguindo, não é? Com todas as comprovações feitas, né? As licenças tiradas, você corre o risco de ter sua agroindústria embargada por problemas sanitários, não é? Independente de ter denúncia ou não de problemas de qualidade. Só o fato de não estar seguindo os procedimentos mínimos necessários já é o suficiente para você poder ter o seu negócio embargado. Então é muito importante que se sigam esse tipo de procedimentos, ok? Próxima aula, fecharemos o conteúdo desta disciplina. Trabalharemos a semana 7, ok? Até mais.